Olá, profissionais de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. O vídeo de hoje nós falaremos sobre as taxas de frequência com afastamento, sem afastamento e gravidade. Este é um dos vídeos da série Gestão de SMS. Essas taxas são calculadas justamente para compor os quadros da NR4, então é daí que você vai tirar os dados para colocar no seu quadro da NR4. Então, nós vamos utilizar esses dados que a gente vai explicar hoje para compor o quadro 3, que são os acidentes com vítimas, ou seja, com afastamento, doenças ocupacionais, que essas você não precisa, na verdade, fazer o cálculo, você simplesmente informa, pega os dados da área da saúde, tá? Insalubridade e o 6, que fala sobre acidentes sem vítimas. Então, os acidentes sem afastamento, tá? O que são essas taxas de frequência, gravidade e frequência com e sem afastamento? Então, na verdade, são cálculos que vão te dar literalmente um valor, uma taxa, para você poder ter uma referência. A gente vai fazer o cálculo das taxas, propriamente dito, te mostrar as fórmulas e como é que faz o cálculo, justamente para você entender como é que precisa ser feito, o que entra, se entram horas extras, se não entram horas extras, tá? Vamos falar um pouquinho sobre referência. Então, aonde você vai ter a referência do que é um acidente com afastamento, o que é um acidente sem afastamento, o que é uma gravidade, o que são dias perdidos, dias debitados, afinal é a mesma coisa? Não é? Então, vamos embora, vamos lá. Bom, aqui a gente está trazendo as fórmulas para vocês, porque para calcular as taxas a gente precisa usar fórmulas matemáticas. Então, para cálculo da taxa de frequência sem afastamento, também conhecida como TFSA, algumas empresas chamam de ARSA, outras chamam de TFSA, que a gente vai usar essa sigla para sem afastamento, tá? Então, como é que você vai fazer o cálculo? Você vai pegar o número de acidentes sem afastamento que você teve aí, multiplicar por 1 milhão. Esse 1 milhão é um número padrão aqui no Brasil. Se você estiver fora do Brasil, pode ser que esse número seja 200 mil, tá? E você vai dividir pelo seu HHT. O que é isso? É o homem-hora total de exposição ao risco, ou seja, o colaborador está trabalhando, ele está exposto ao risco, então é justamente essa hora de exposição ao risco, então é a hora que ele está na jornada laboral dele. Isso conta como hora extra, porque afinal, quando você está em hora extra, você também está exposto ao risco, assim como na hora normal. Então, essa é uma dúvida que muitos profissionais da área de segurança têm. Então, as horas extras entram para a finalização do cálculo. Para eu calcular a taxa de frequência de acidente com afastamento, como é que eu vou fazer? Eu pego o número de acidentes com afastamento, também multiplico por 1 milhão e divido pela hora homem de trabalho exposto ao risco. E para gravidade, como é que eu vou fazer isso? Então, para cálculo da gravidade, o que você vai fazer? Você vai pegar os dias computados, aí você vai olhar para mim e falar, mas o que é dias computados? Vamos lá. Dias computados é a soma dos dias perdidos mais dias debitados. Então, tem uma diferença o que é dia perdido e o que é dia debitado. Mais para frente a gente vai ver e eu te explico a definição. Multiplicado por 1 milhão, dividido também pelo total de hora homem de exposição ao risco. Vamos ver no exemplo que fica bem mais fácil, mas antes da gente chegar no exemplo, eu vou falar para vocês o que é dias perdidos e o que é dias debitados. Vamos lá, tem diferença e grande. Então, dias perdidos são os dias corridos de afastamento do trabalho, em virtude de lesão pessoal. Então, ou seja, ele se acidentou e ficou ausente do trabalho, ou seja, não dá para ele trabalhar. Você não vai contabilizar o dia do acidente e nem o dia que o colaborador voltou ao trabalho, tá? E para os dias debitados? Aí, os dias debitados, a situação é um pouco mais séria. Por quê? Os dias debitados são os dias por incapacidade permanente ou morte para o cálculo de tempo computado. Então, ou seja, você teve um acidente onde você teve uma fatalidade. Ou, por exemplo, um acidente com amputação de membro. Pode ser uma parte do dedo, a primeira falange, a segunda falange, amputou o pé, o braço, né? Então, são acidentes mais graves. Aonde você vai achar essas definições que a gente está falando sobre o que é acidente com afastamento, sem afastamento, o que é gravidade, dias computados, dias debitados, lesão permanente, incapacidade, tudo isso tem na norma. É na NBR 14280. O nome dessa norma é Cadastro de Acidente do Trabalho, Procedimento e Classificação. Lá você tem toda essa informação. Inclusive, se você pegar essa norma, ao final você vai ver que ela tem uma tabela. E lá nessa tabela, ela fala para você, de acordo com a lesão, quantos dias serão debitados.
Por exemplo, se você tiver perda da primeira falange da mão, ele fala em 600 dias. Por exemplo, se você tem fatalidade, 6.000 dias. Então lá ela tem essa referência para você poder usar para fins de penalização e, claro, entrar para o seu cálculo para você poder ter um valor da referência. Vamos para o exemplo que fica bem mais fácil da gente entender. Bom, imagina que a gente está no primeiro mês. Pode ser o mês que você quiser. E aí a gente vai calcular a taxa de frequência de acidente sem afastamento. Então, imagina que a gente tem 150 colaboradores, diretos e indiretos. A nossa hora-homem total de exposição a risco por colaborador é de 200 horas, tá? No mês. E nós tivemos 5 acidentes sem afastamento, então é um número considerável. Então, nós vamos utilizar a fórmula que nós já vimos anteriormente, que é o número de colaboradores, né, acidentados sem afastamento, multiplicado por 1 milhão, dividido pela hora-homem de todos os colaboradores expostos ao risco. Então, a gente vai colocar 5, que são os acidentes que nós tivemos sem afastamento, vai multiplicar por 1 milhão e dividir por 200, que são as horas-homem do trabalhador, multiplicado por 150, porque nós temos 150 colaboradores. Isso vai nos dar uma taxa de frequência de acidentes sem afastamento de 166,67, extremamente alta. Agora a gente vai dar uma olhadinha na taxa de frequência com afastamento. Então, ou seja, o colaborador ele não retornou ao trabalho. Então, nós vamos usar o mesmo exemplo, 150 colaboradores, diretos e indiretos, 200 horas colaborador no mês. Lembra que as horas, elas englobam horas normais e horas extras, tá? E aqui, nesse caso, com o afastamento, nós tivemos 2 acidentes. Então, como é que a gente vai calcular? O número de acidentes com afastamento, vezes 1 milhão, dividido por hora-homem de exposição ao risco. Então, tivemos 2 ocorrências, 2 afastamentos, vezes 1 milhão, dividido por 200, que é a hora que a gente tem disposição ao risco, multiplicado por 150, porque são 150 colaboradores. Isso vai te dar uma taxa de frequência de acidente com afastamento de 66,67. Alta também. Bom, agora a gente vai calcular a taxa de gravidade ainda para o nosso primeiro mês. Vamos lá. A gente ainda vai considerar 150 colaboradores, 200 horas por cada colaborador mês, lembrando que conta horas normais e horas extras. E aqui a gente não falou que a gente teve 2 ocorrências? Então, lembrando que assim, a gente teve 2 ocorrências. Uma ocorrência que só teve afastamento do colaborador por 5 dias, então foi no finalzinho do mês, e a outra também foi no finalzinho do mês. Só que o colaborador, ele perdeu a primeira falange do dedo, ou seja, tive uma amputação, tá? Então, ele também vai ficar 5 dias, ou seja, os 2 aconteceram no mesmo dia, no final do mês. Só que um, né, foi um acidente mais simples, mas ficou afastado, e o outro teve uma amputação da primeira falange do dedo. Então, os dias debitados vão ser 600 dias, porque a gente consultou na NBR, lá naquela tabela, e ele diz que quando você tem a primeira falange do dedo amputada, você deve debitar 600 dias. Então, como é que a gente vai calcular a taxa de gravidade? É o tempo computado vezes 1 milhão, dividido por hora-homem de exposição ao risco. Então, a gente tem os 10 dias do primeiro, 5 dias do primeiro colaborador e 5 dias do segundo, mais 600 dias, porque são 600 da tabela, vezes 1 milhão, dividido por 200, que são 200 horas, multiplicado por 150, porque são 150 trabalhadores. Isso vai me dar um total de 20.333, ou seja, estourei a minha taxa de gravidade. Normalmente as empresas, elas trabalham com valores de referência para a taxa de acidentes com afastamento, sem afastamento e gravidade. Da onde eles tiram essas referências? Normalmente são referências ou internacionais ou dos segmentos que elas trabalham. Vamos dar uma olhadinha agora se a gente tem um segundo case? Então, imagina no segundo mês. Então, dando continuação, no segundo mês, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente ainda tem, então vamos calcular a taxa de frequência sem afastamento. Continuamos com 150 colaboradores, imagina que você está na mesma empresa, só dando continuidade nos cálculos para você ter um acumulado. Então, são 200 horas ainda de o colaborador trabalhando, sendo horas normais e horas extras. Só que nesse mês, nesse segundo mês, eu não tive nenhum acidente sem afastamento. Então, vamos fazer o cálculo. A fórmula é a mesma, então vamos lá. Então, 0 acidente sem afastamento vezes 1 milhão, dividido pelas 200 horas do colaborador,
multiplicado por 150 colaboradores. Isso vai me dar uma taxa de 0. Então, a taxa do segundo mês é 0, de frequência sem afastamento. Vamos fazer agora para com afastamento. Então, eu tenho ainda a mesma quantidade de colaboradores, mesma quantidade de horas homem trabalhada e eu tive 0 acidente com afastamento. Então, não tive acidente com afastamento também. Como é que eu vou fazer o cálculo? 0 multiplicado por 1 milhão dividido por 200 vezes 150. Isso vai me dar uma taxa de frequência de afastamento de 0 também. Mas e a minha gravidade? Como é que vai ficar? Então, indo para o segundo mês a gravidade. Então, temos a mesma quantidade de colaboradores ainda, mesma quantidade de horas mês, só que os meus dias perdidos são 30 dias. Por quê? Porque aquele colaborador que teve a amputação, por exemplo, no dedo, ele não retornou ao trabalho. Ele ainda está em tratamento e continua afastado. Então, eu vou contabilizar os 30 dias do mês que ele continua afastado. E dias perdidos 0, porque, ou seja, ele não amputou mais nada, eu não tive mais nenhuma amputação, tá? Então, essa é a diferença, você tá vendo? 30 dias perdidos, porque o colaborador continua afastado, e mais nenhum dia debitado. O dia debitado você já foi penalizado no mês anterior. Então, como é que a gente vai fazer? 30 mais 0, porque você não teve nenhum dia debitado, multiplicado por 1 milhão, dividido por 200, que é o número de colaboradores, multiplicado pelas horas trabalhadas, e 150, quantidade de colaboradores que você tem. Isso vai te dar uma taxa de gravidade de 1000. Aí você vai falar assim, Janaína, então tá bom. Por quê? Porque você vem acompanhando a sua taxa de gravidade mês a mês, assim como a taxa de frequência de acidente com e sem afastamento. Porque isso para você é um indicador reativo. Aí agora eu vou mostrar para vocês o acumulado, como é que fica. Então, ó, como é que é o cálculo do acumulado? Você vai usar a mesma fórmula, lembrando que assim, você teve 5 acidentes no total. Então, por quê? Porque você teve 5 no primeiro mês e 0 no segundo mês, certo? Multiplica por 1 milhão, vezes 200, vezes 150, vezes 2, que são 2 meses. E aí você vai ter uma taxa de frequência sem acidente acumulado de 83,33, certo? Agora, para o acidente com afastamento, a mesma coisa para a taxa de frequência de acidente com afastamento. Você teve 2 no primeiro mês, 0 no segundo, então como é que a gente vai fazer o cálculo? 2 vezes 1 milhão, dividido por 200, vezes 150, que é a quantidade de colaboradores, vezes 2, porque são 2 meses, certo? E aí você vai ter uma taxa de frequência de 33,33. Para a gravidade, a gente vai manter na mesma fórmula também. Então, você teve o quê? Você teve os dias perdidos e os dias debitados. Então, você teve 10 mais 30 mais 600 vezes 1 milhão dividido por 200 vezes 150 vezes 2, porque são 2 meses. Então, lembra, no primeiro mês a gente teve 5 dias de um colaborador e 5 dias do outro perdidos. Mas como o segundo colaborador, ele teve a questão da amputação, entrou 600 dias. E esse mesmo colaborador, no segundo mês, ele continuou afastado durante o mês todo. Por isso, tem os 30 dias aqui. Então, você vai ter uma taxa de gravidade de 10.666 acumulada. Como é que a gente representa isso? Então, normalmente nós usamos numa tabela. Então, primeiro mês, vem aqui a quantidade de homem-hora exposição ao risco, primeiro e segundo mês, os acidentes que nós tivemos em números reais, né? Dias perdidos, dias debitados, a quantidade efetiva de acidentes sem afastamento e as taxas, que foram aquelas fórmulas que nós fizemos. Então, essa é a forma mais didática de você poder acompanhar e representar. Se você puder plotar isso num gráfico, fica mais ainda visual para você acompanhar o seu indicador reativo. Bom, chegamos ao final desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixem abaixo ou acesse o nosso site www.gruposhare.com.br. Aproveita que você vai estar no nosso site, conheça os nossos núcleos. Dê uma espiadinha no nosso blog, que tem umas notícias muito interessantes. Cadastre o seu currículo. Ah, lembrei de algo importante, o Grupo Share está desenvolvendo alguns cursos. O primeiro deles é o módulo de higiene. Fique ligado, Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.